né? Eu sou Ricardo Alves, engenheiro agrônomo e consultor técnico da Futura, e ao meu lado, Meu nome é Paulo César Rocha Araújo, sou médico veterinário, consultor do Grupo Futura e do CMC. Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso canal para mais uma live, desta vez sobre análise econômica e financeira do confinamento de puro grão, que alguns estão dizendo que é abrir a caixa preta do confinamento, doutor Ricardo. é isso mesmo. Muitas pessoas ficam por perguntar, mas isso dá lucro? Em que situação que isso é bom? O milho em tal preço é econômico? Vale a pena? Em que idade eu começo esse confinamento? Com qual peso que eu coloco os animais? Até quando que eu vou? Enfim, são muitas perguntas que nós vamos responder aqui hoje com números, de Sim. forma bastante transparente, né, de forma bastante honesta, no sentido de pegar dados de mercado, no sentido de pegar dados de produtores, dados dos nossos experimentos, para que a gente possa ser o mais fidedigno possível naquilo que você também quer compartilhar e fazer aí na sua propriedade. Queria fazer um agradecimento a todos que estão conosco, participando das nossas lives. Queria agradecer a toda a equipe da Futura, de todo o Brasil. Alô, São Gabriel do Oeste. Alô, Mato Grosso do Sul. Alô, nosso pessoal da Futura Norte, Janaúba. Juliana, meu abraço, Juliana, zootecnista. Atenção, pessoal da Futura Terra em Piuí, atendendo o sul de Minas e São Paulo. E também, doutor Ricardo, nossos cumprimentos a produtores de alguns países que têm nos acompanhado, Dr. Marcos em Córdoba, na Colômbia, Sim. Walter dos Santos em Portugal, Tiago, Madrid, Espanha e outros países mais. Muito obrigado a todos de diversos estados do Brasil que estão conosco nessa live. Sua presença, como diz o cara da Globo lá, nos traz muita honra e prestígio. Muito bem, pessoal, não vamos esquecer, se inscrevam aí no canal, né, e ative o sininho para poder receber as suas notificações. Está por dentro aí daqueles assuntos que nós agora toda segunda-feira às 20 da noite estaremos transmitindo algum assunto relacionado ao nosso tema de agronegócio. Estamos fechando aqui hoje uma sequência de 3 lives seguidas sobre confinamento. E no fechamento, é lógico, vamos mostrar se ganha-se dinheiro, se é um grande negócio, se é uma boa possibilidade financeira. E nós temos aqui um especialista em gestão financeira do agronegócio, doutor Ricardo, que tem coisas incríveis para falar para os senhores. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Chame seus amigos e compartilhe esse link e venha participar conosco. E hoje, especialmente, nós estamos aí, vocês podem ver a logo na tela, estamos aí com a parceria com a revista Leite Integral, com a Abra Leite e também com o programa Bem-Estar Animal, que mais à frente nós vamos falar um pouquinho mais da relação de cada um destes ao tema que nós vamos estar falando aqui agora. Sem falar de outras muitas empresas que são parceiras do Grupo Futura e que nós estaremos nas próximas lives também fazendo citação e agradecendo a elas. Muito bem. Então, para a gente começar no nosso tema de análise econômica e financeira do confinamento de puro grão, eu acho por bem, doutor Paulo, a gente fazer um pequeno resumo relacionado à live da semana passada, porque nós vamos dar uma continuidade e uma abordagem linkando aquilo que nós vimos na live passada. Então, vou pedir ao doutor Paulo para nos falar aqui rapidamente alguns temas que foram os mais importantes ditos na live passada. Por favor, doutor Paulo, nos relembre aí sobre a live passada. Essa fotografia, esse slide, é um slide do nosso confinamento aqui no CMC. Olha, um grande lote de bezerros machos leiteiros. E nós comentamos e mostramos na live passada. O pessoal pergunta muito qual que é a diferença dos nossos produtos para criar bezerro jovem. Para criar e confinar no puro grão animais de qualquer idade, inclusive o bezerro começando desde o nascimento ou com 100 quilos de peso vivo, 3 arrobas, 4 arrobas, nós temos o Baby Beef FT, que é um produto inédito da Futura. A marca Baby Beef é uma marca registrada no INPI. É uma marca que caracteriza a qualidade da carne que a Nutrição Futura produz. O Baby Beef FT é um núcleo que entra 15% de proteínas, minerais, vitaminas e aditivos e que você mistura com 85% de milho grão inteiro. Ao fazer isso, você tem a mistura pronta de milho grão inteiro com Baby Beef e você consegue fazer disto a única dieta que consiste na nutrição de puro grão para o bezerro.
Isso em si, doutor Ricardo, já colocava a Futura na ponta em excelência como a maior empresa em tecnologia de nutrição de confinamento de bovinos, em especial o bovino mais jovem, de confinamento de ciclo completo, né? Mas a Futura inovou e lançou alguns meses atrás o Baby Beef Protogel. Hoje estamos aqui na fábrica e eu vi hoje saindo, só hoje, mais de 40 toneladas de Baby Beef Protogel da fábrica para diversos lugares do Brasil para confinamento desses animais. O Protogel é para aquele produtor que quer melhorar a digestibilidade do milho, porque nós pegamos o milho grão inteiro e levamos ele numa caldeira, como se fosse uma panela de pressão onde você faz pipoca, e levamos ele a alta temperatura e alta pressão, e essa temperatura alta e pressão acontece como aconteceria com o piruá do milho de pipoca. A amilose e a amilopectina, que são as fontes de amido do milho, elas arrebentam os seus polímeros e aumenta a expansão do amido, aumentando a digestibilidade. A diferença seria você colocar o piruá na boca ou você colocar a pipoca na boca. Quando você coloca a pipoca, só de falar aqui já deu saliva. A pipoca ela derrete na sua boca. Então, com o Baby Beef Protogel, nós elevamos o milho de 60% a 65% de digestibilidade para um nível próximo a 80% a 90%, tendo menos milho nas fezes e um ganho de peso superior, próximo a 15%, quando comparado só com Baby Beef e milho. É muito importante também para aqueles produtores que não compram carretas fechadas, não compram grandes volumes de milho. E também é muito importante para aquele produtor de gado de corte que quer fazer com que o seu bezerro ganhe bastante peso no creep feed. Então você pode colocar Baby Beef Protogel pronto para uso no creep para o bezerro macho leiteiro. E se você está num lugar onde você tem milho muito barato e você compra grandes volumes, você pode comprar o Baby Beef FT e misturar com o milho. São tecnologias que permitem o bezerro atingir 15 arrobas, começando desde pequenininho, com menos de 1 ano de idade. Para isso é muito importante uma adaptação bem feita. Quando nós trazemos o animal do pasto ou de uma dieta comendo forragem e queremos introduzi-lo no confinamento, é importante ele comer. Na primeira semana, adapte 1, na segunda semana, adapte 2, em 2 tratos diários, na proporção de aproximadamente 2,3% a 2,5% do peso vivo, sendo ainda possível fazer uma adaptação com Baby Beef Protogel no pasto, onde você coloca 1% do peso vivo durante uma semana, mais uma semana 1,5%, mais 2 dias 1,8% e em seguida o animal já estará preso no confinamento com uma dieta de Baby Beef FT 15% com 85% de milho ou com uma dieta pura pronta com Baby Beef Protogel. São 2 tecnologias incríveis. Falamos também sobre a importância da adaptação. A adaptação é feita então com os adaptes ou com Baby Beef Protogel. E uma pergunta que sempre nos fazem é sobre o consumo. Qual que é o consumo desses animais? Esses animais vão consumir na adaptação 2,3 a 2,5 do peso vivo, dividido em 2 tratos. E depois de adaptados, vão comer aproximadamente 2,2 a 2,3% de matéria natural, que vai dar aproximadamente 2% de matéria seca. No final do confinamento, esses animais tendem a cair um pouco o consumo, ficando entre 1,7% a 1,9% do peso vivo. As instalações são de grande importância. Nós precisamos de uma área aproximada de 1 metro quadrado por uma arroba por 1 metro quadrado. As pessoas tendem a estabelecer área por animal. Mas e se o animal for jovem? E se o animal for de peso médio? E se for um animal em fase final? Então, a forma correta de estabelecer a área é 1 metro quadrado por arroba, considerando o animal na terminação. Porque senão no meio do confinamento você vai ter que ampliar as áreas de confinamento. Coxo, precisamos de um espaço linear de 25 a 30 centímetros por animal. E bebedouro, precisamos aí que esses animais tenham água limpa, água de qualidade e precisamos que sejam bombas
boias, melhor dizendo, de alta vazão que permita que a água cicle continuamente e os animais tenham água de qualidade. É muito importante, então, água de qualidade, espaçamento de coxo linear de aproximadamente 25 a 30 centímetros e precisamos de 1 metro quadrado por arroba de animal em fase de terminação. Muito bem, doutor Paulo. Muito obrigado por nos relembrar sobre alguns pontos importantes da live passada. Só fazendo uma rápida revisão aqui, né? Falei tão rápido que quase que eu grito o gol do Cruzeiro no final, mas uma revisão, está precisando, uma revisão tão rápida, mas só para relembrarmos, para nós começarmos, doutor Ricardo, falar especificamente sobre a análise econômica. Muito bem, então nós vamos usar aqui algumas premissas para poder falar sobre este confinamento de puro grão para animais machos leiteiros. Sim. E vamos pensar então que a categoria analisada nos estudos é o bezerro macho leiteiro, que alguns conhecem aí no mercado como o famoso gabiru, né, que é esse animal, alguns falam que é tucura, pé duro, corintiano e outros mais, para o doutor Paulo não ter que falar aqui o nosso time. Vou falar. E nós vamos também tratar isso como um ciclo completo, ou seja, os animais entrando no confinamento como recém-desmamados e indo até a sua terminação. Os índices zootécnicos nós estamos baseando nos dados de campo, né, que são colhidos aí em produtores. Nós também temos as nossas bases de pesquisas que também alimentam esses ganhos, né, esses índices. E nós vamos falar aqui especificamente de fatores variáveis e não de custos fixos. Porque os custos variáveis são os que mais impactam no resultado do negócio. As variáveis são muito importantes. Muito importantes. E eu não vou aqui falar sobre o custo da instalação ou o custo do trator, porque cada fazenda tem a sua estrutura diferente, mas os custos mais importantes são aqueles totalmente variáveis, que são os custos dos animais, os custos sanitários, a mão de obra, né, os insumos e assim por diante. Então nós vamos tratar as premissas desta forma. E para que vocês já possam ter aí uma ideia do que nós obtemos nesse confinamento em termos de peso e em termos de ganho de peso diário, estão aí as duas curvas para que a gente possa observar. Na tela, na coluna do lado esquerdo de vocês, é os pesos vivos do animal. Ou seja, nós estamos falando de um animal que começa aí com 100 kg de peso vivo, que seria um animal de aproximadamente 3 a 4 meses de idade, né? 3,3 arrobas de peso, e ele vai nesta curva amarela linearmente ganhando peso ao longo do tempo. Nessa curva, nessa linha horizontal são os meses, ou seja, de 1 até 8 meses. E o GPD é o ganho de peso diário, que começa com aproximadamente 1 kg, e tem um pico de ganho na casa aí de ser 1,7, 1,8 quilos por dia, e depois que ele já tem alguma estrutura indo para acabamento, a curva tende a cair um pouco. Doutor Paulo, fala para nós, por favor, a respeito desse ganho de peso, essa curva de ganho de peso desse animal macho leiteiro, por que ela se comporta assim e quais são as conversões desse animal aí no início do confinamento? Lembrando, doutor Ricardo, que a linha amarela, nós falamos aqui em 15 arrobas, 450 quilos peso vivo em torno de com menos de um ano, e aí está mostrando os animais com 7, 8 meses. Na verdade, eles estão começando lá na linha amarela com 100 quilos. Nós estamos considerando aqui uma base do bezerro comprado entre 3 e 4 arrobas, em torno de 100 quilos, chegando aí aos 450 quilos. E a linha verde, que é o ganho de peso diário, ela mostra uma curva crescente e que vai subindo o peso dos animais e mostra uma ligeira queda na fase final. O que acontece é que a melhor hora para você investir nesses animais é a fase que ele é jovem. Um bezerro recém-nascido, um bezerro muito novo, ele tem uma conversão alimentar no puro grão muito próxima, muito parecida à suinocultura. Às vezes menos de 3 quilos de ração para ganhar 1 quilo de peso vivo. Então nós temos uma curva ascendente, crescente, em uma fase de excelência de conversão alimentar, porque o animal é jovem, e principalmente se esse animal entra muito cedo no confinamento, ele ainda não desenvolveu muito rumen e não desenvolveu
a flora microbiana celulolítica dele, então fica mais fácil adaptá-la, embora ele seja e continue ruminante, ao metabolismo, aproximando de um monogástrico metabolicamente, não como, porque ele continua ruminando, então ele não deixa de ser ruminante, mas esse animal ele vai subindo. Quando a curva começa a cair, é porque ele já passou da fase de melhor conversão, ele passou na fase de deposição muscular. A formação de músculo, a formação de carne, nós temos aproximadamente 71% de água e 29% de matéria seca. Quando esse animal engorda e ele parte para o acabamento de carcaça, depositando gordura externa e gordura interna, gordura entremeada, esse animal 1 kg de gordura tem 90% de matéria seca e apenas 10% de água. Então produzir gordura exige muito mais nutrientes, exige muito mais alimentação. Por isso você investir no animal na fase jovem, investir no animal na fase que ele come pouco e converte com muita excelência, né? A gente fala de baixa conversão, né? A alta conversão é quando converte ruim, baixa conversão é quando come esse animal, vamos falar assim, uma conversão excelente, come pouco e converte muito. Então temos que aproveitar muito o animal quanto mais jovem possível. Isso traz algumas outras vantagens, que ele vai ficar muito novo, muito bem nutrido e diminui as possibilidades de perda, de mortalidade, e você ganha no ganho de peso, você ganha na conversão alimentar, você ganha na formação de uma carne baby beef de qualidade, e você ganha em sanidade, e você ganha em imunidade e diminui a mortalidade. Tudo vai convergindo para um resultado financeiro melhor quando você confina o animal ainda muito jovem. Só um minuto que eu tenho um recado muito importante para te passar. Você conhece o CMC Flix? A melhor e mais completa plataforma digital de aprendizagem do agronegócio? O CMC Flix é uma plataforma de conhecimentos em que você encontra cursos de capacitação 100% online e conteúdos relevantes e de alto impacto do agronegócio e áreas afins. Clica nesse link que aparece aí em algum lugar da sua tela e conheça mais o CMC Flix. Muito obrigado, Dr. Paulo. É isso mesmo. E que consumo seria esse, então, para poder obter esses ganhos que nós vimos? Vocês estão vendo aí nessa grade que o consumo da mistura, que seria a mistura do milho mais o núcleo baby beef, no primeiro mês que os animais estão ali com seus cento e poucos... O que está citado ali como ração, então, é o núcleo baby beef. Núcleo baby beef. Ok? Obviamente que os animais, como consomem um percentual sobre o peso vivo deles, no primeiro mês, eles comem 76 quilos da mistura, que vão aí até os seus 130 quilos mais ou menos de peso vivo. No segundo mês, 98 quilos da mistura, e assim sucessivamente eles vão aumentando o consumo cada mês que passa, porque eles comem proporcional ao seu peso vivo. Como eles vão ganhando mais peso, eles também vão consumindo mais. E isso vai dar uma média de consumo de mais ou menos de 1.390 quilos da mistura, que vocês podem ver isso aí destrinchado em milho e em núcleo. Seria 1.180 quilos aproximadamente de milho e 210 quilos aproximadamente do núcleo baby beef. Isso é o que os animais consomem nesses 240 dias de confinamento. Isso está considerando um bezerrinho recém-desmamado, sim, leiteiro recém-desmamado, até ele virar boi. É muito importante vocês fixarem isso, porque uma pergunta que nos fazem sempre: quantos quilos de ração da mistura baby beef e milho esse animal vai consumir até virar um boi pronto de 15 arrobas? Então está aí o número, aproximadamente, né, nem arredondando para 1.400, para ser mais preciso, 1.390 quilos aproximadamente, dos quais do núcleo baby beef são apenas aproximadamente 200 quilos. Exatamente. E por que a importância deste dado? Para que a gente possa, então, entender os consumos e os valores para cada um desses insumos. Só voltando um pouquinho no slide anterior. E olha o peso do milho, doutor Ricardo. Exatamente. Olha o peso do milho. Por aquele gráfico ao lado ali, a gente consegue ver o tamanho da pizza relacionada ao milho e o tamanho menor do núcleo. Eu pedi até ao doutor Ricardo para voltar esse slide, porque nós comentamos bastante sobre a tabela, mas não falamos da pizza, mas ela é tão evidente. Olha nessa pizza, né, em azul aí, que é o mais importante sempre, é o destaque que nós temos ao consumo do milho. Como o milho
É importante. Então, estamos chegando perto da hora que a safrinha brasileira, a segunda safra, vai ser colhida. Então, quem é confinador tem que estar muito atento a essa questão. Exatamente. E o senhor falou de safrinha. Nós estamos vendo aí ao fundo a curva do comportamento do preço de milho nos últimos 12 meses. Muito bacana. E eu vou falar sobre 12 meses porque todos os dados que nós vamos apresentar daqui para frente, eles têm relação com os 12 últimos meses. Por que isso? Para que a gente seja mais justo em mostrar os resultados, porque nos últimos 12 meses, eventualmente, pegamos estações de alta, estações de baixa, tanto de compra de insumos, quanto também de compra de animais ou venda de animais. Então, para que sejamos justos nas análises, estão aí os preços médios dos últimos 12 meses, e essa é a curva do milho CPEA, e normalmente as pessoas têm uma equivalência com um spread nessa curva, ou seja, alguns mercados vão ser esta curva ou acima ou abaixo dela, mas o comportamento em qualquer região do Brasil se comportou dessa forma. E isso reflete uma média praticamente dos últimos 20 anos. Olha que incrível como o final de julho, início de agosto, nós temos passagem de mês, está chegando a hora, nós temos início de agosto, nós temos a curva em baixa e em seguida, olha a pontuação de setembro, outubro, novembro, dezembro, olha início de ano. E esse ano, como teremos uma passagem com estoque muito baixo, aquele pico lá de março poderá acontecer talvez em janeiro, fevereiro, e talvez mais acentuada ainda. Estejamos atentos à média e realidade de preços de milho e dessa curva histórica no Brasil. E tomando como base, então, estes 12 últimos meses, nós podemos dizer que o milho saca de 60 quilos a granel colocado nessa região de centro-oeste de Minas... Estamos considerando Martinho Campos, Bom Despacho, Pompéu. Sim, centro-oeste de Minas aqui, e obviamente que cada um de vocês, nós temos aí público hoje relacionado a várias partes do Brasil e até do exterior, e cada um vai depois fazer a sua correlação com as ferramentas que nós vamos passar mais adiante. Mas o fato é que nesta região, que é uma região muito potencial de produção de leite, o milho ficou, em média, R$ 46,71 saco. Agora, doutor Ricardo, quando nós colocamos o milho 46,71, preste atenção que agosto ali ele está próximo a 35. Sim. E quando ele chega em fevereiro, março, ele chega próximo a 60. Isso. Essa é uma tendência, há uma forte tendência de repetição desses dados. Então, uma das grandes variáveis econômicas que define o sucesso do confinamento é essa. Então, esteja muito atento. Quer ganhar dinheiro? Faça o negócio ser forte dentro do agro, que é a capacidade de negociar, de entender das variáveis econômicas. Seja gestor não só da porteira para dentro, mas também da porteira para fora, sim, em que você acompanha mercado e que você toma decisões e opções ligadas a estratégias de aquisição de insumos. Foi-se a época que podia ficar só olhando da porteira para dentro. É isso aí. E tomando como mesmo base os últimos 12 meses, o núcleo Baby Beef esteve na casa de R$ 115,20 o saco de 20 quilos, e é baseado nestes preços, então, que nós vamos fazer as análises relacionadas aos nossos custos de produção. E o custo de produção, o principal deles é a alimentação. A alimentação representa, em média, de 75% a 78% do custo totalmente variável. Então, vejam a tamanha importância da alimentação. Se nós tomarmos como base aqueles consumos que nós mostramos aí nos slides anteriores, né, com o custo do milho, com o custo do Baby Beef dos últimos 12 meses, nós estamos dizendo que alimentar um bezerro macho leiteiro da desmama até 450 quilos de peso vivo custou R$ 1.589. Quando eu vejo esse preço médio, eu vejo às vezes nos grupos de WhatsApp que eu participo e vejo alguns produtores dizer que confinamento não dá lucro. E vejo outros falando, não, é bom demais, ganhei tantos reais. Eu vejo produtor falando assim, ganhei R$300 por boi. Já vi um falou, ganhei 500. Falou, não, eu ganhei 1.000. Se falar, não, eu já vi outro falar assim, a conta não fecha. O negócio fica bom, o pessoal falou assim, ficou no azul, quando fica ruim, ela ficou no preto ou no vermelho. Né? Então, assim, eu vejo essa variação toda. Isso, então, doutor Ricardo, tem a ver
com saber se preparar, esse custo é o médio. Esse é o médio. Esse é o custo médio. Esse custo, então, poderia variar de um mínimo ao máximo de mais ou menos quanto? Só para que o senhor tenha ideia, nos últimos 11 anos, o milho variou entre o preço mais baixo e o preço mais alto dentro do mesmo ano, 48%. Então, se nós pegarmos 1.589, que é a média, jogarmos aí uns 20, 25% abaixo, uns 25% acima, então 1.589, façam as suas contas, menos 25%, né, pegando a média de quase 50%, ou mais 25%. Quer dizer, esse custo pode cair aí para 1.200, 1.100, como pode aproximar de 2.000. Exatamente, mas como nós queremos ser mais justos e colocar sobre a média, então nós estamos falando aí que o custo de alimentação nos últimos 12 meses ficou em R$ 1.589. Mas vale salientar a importância de se saber, de mostrar o domínio das variáveis da porteira. Dr. Ricardo gosta dessa expressão e eu absorvi, da porteira para fora e da porteira para dentro. Isso né? mesmo. Porque isso pode fazer. Imagine bem que essa variação, 25% para mais, 25% para menos, isso significa, em números absolutos e reais, um valor de dinheiro que pode definir se o negócio é muito bom ou não. Exatamente. É o produtor quem vai dizer isso, o quanto ele consegue. E só lembrando que os animais ganharam 350 quilos, né, de 100 a 450 quilos, que isso daria 11,7 arrobas. Sim. Isso então, com o custo de alimentação médio dos últimos 12 meses, mais a quantidade em quilos ou arrobas ganhas dentro do período, me permite então mostrar que o custo da arroba ganha médio dos últimos 12 meses foi de menos de R$ 136. É tradição dentro da pecuária do confinamento a gente dizer sobre o custo da arroba ganha correlacionando apenas a alimentação e não sobre os demais fatores. Então, para que a gente seja também justo com a tradição, estamos falando aí de uma arroba de R$ 135 de ganho em confinamento. E aí eu te pergunto, doutor Paulo, que confinamento tradicional consegue ter este valor e por que este valor se torna assim tão mais baixo que o confinamento tradicional? Nenhum outro confinamento conseguiria um resultado como esse do confinamento de puro grão, doutor Ricardo. Nós visitamos fazendas no Brasil inteiro e até fora. Essa semana estivemos visitando, passada, fazendas do Mato Grosso e vimos lá diárias de boi de R$ 9,20, R$ 9,00 ou até mais um pouco, bois em fase adulta, e verificamos que nenhuma outra conseguiria. A grande questão, a grande diferença é que nós estamos confinando animais, iniciando muito jovens. Iniciar muito jovem, o consumo é menor e o rendimento, o ganho é muito grande. O ganho é muito grande. A conversão alimentar em especial, que é quanto que se ganha de peso a partir do que se comeu, é muito grande. O nível de eficiência metabólica do animal muda. Até de 0 a 4 meses é um, de 4 a 8 meses é outro, e depois de 8 meses é outro. Só vai piorando a possibilidade de conversão alimentar e de ganho de peso. Então nós conseguimos fazer isso, esse resultado de arroba, partindo em primeiro ponto e em especial de que estamos falando de um animal muito jovem e de uma eficiência metabólica altamente significativa. Muito bem explicado, doutor Paulo. Muito obrigado. E com relação ao mercado de boi e de bezerro, vamos usar o mesmo índice, que seria o índice CPEA, para poder mostrar sobre o mercado de boi, que também teve uma recuperação muito forte a partir do meio do semestre anterior, do ano passado, chegou a dar um pico e vem mostrando aí uma curva de tendência de alta, como de fato nós estamos vendo no mercado, este valor subindo muito. Se pegarmos então o preço médio dos últimos 12 meses, podemos dizer que o bezerro desmamado nesta mesma região, centro-oeste de Minas, grande bacia leiteira, nós compramos ele a R$ 136 arroba. Alguns anos atrás, o bezerro leiteiro valia quase nada. Era nada, era doado. Era doado. E quando você comprava um bezerro maiorzinho, pagava ali 60, 70 reais, alguém sorria como se você fosse um bobo por estar adquirindo isso. E o projeto do Baby Beef mostrou o valor desse animal e olha o preço médio do bezerro leiteiro.
E convém lembrar, pessoal, que essa categoria de 100 quilos, 4 arrobas, o que for, normalmente não se vendem em peso. Normalmente se vende no que nós chamamos na canela, né? Vê o preço vê o animal em pé e ali se dá um valor absoluto. Nós transformando este valor absoluto em valor de arrobas, então nós chegamos no valor médio dos últimos 12 meses de R$ 136, porque também teve uma recuperação muito forte do bezerro nos últimos meses. Esteve menor, bem menos do que isso, 8, 10, 12 meses atrás. Sim. E hoje com a recuperação estabelecendo essa média. E com relação ao preço de venda do boi terminado, nós estamos falando aí de uma média de R$ 181,80. Tem alguns que perguntam, mas já está mais de 200. Sim, mas nós estamos tomando como base os 12 últimos meses para que sejamos justos também nas análises totais. Uma observação sobre esse comentário, já estamos mais de 200, tem lugares recebendo 220, 210 e alguns lugares do Nordeste passando de 230 reais arroba, lembrando que esse número é a primeira vez que eu vejo esse número crescendo tão significativamente no mês de junho, dado a pouca disponibilidade de oferta de carne de qualidade no mercado. E convém ressaltar também, doutor Paulo, que somente na categoria de bezerros machos leiteiros nós temos um deságio em relação à categoria posterior. Todos os animais de corte têm um ágio comparado com a sua categoria posterior. E o gado de leite é o único que tem um deságio, e é uma curiosidade dentro desse sistema. Isso, sem dúvida nenhuma, doutor Ricardo, é uma grande vantagem para esse sistema. O projeto que nós começamos da Futura Rações há 10 anos atrás, Salve Bezerro Macho Leiteiro, um dos grandes desafios nossos era que parassem de matar o bezerro macho leiteiro, que valesse a pena criar o bezerro macho leiteiro, que ele produzisse carne de qualidade para o Brasil e para o mundo. Queríamos provar que esses animais, filhos de touros que em sua fase adulta chegam a 1.000 quilos, esses touros de disseminação aí de centrais, passam de 1.000 quilos de peso, queríamos mostrar que esses animais tinham um grande potencial de ganho de peso. E aí então, esse projeto vem crescendo no Brasil, em todos os cantos, já atingindo outros países, e ainda há um deságio. Se você for comprar um bezerro Nelore, um bezerro de cruzamento industrial hoje, o preço dele de bezerro de arroba chega a estar 30%, 40%, 50% mais caro, e o bezerro macho leiteiro ainda há um deságio. Isso. Até quando? Sabe-se lá. Sabe-se lá. O fato é que tecnologias estão ainda interferindo nesse mercado, porque viram agora a viabilidade desse tipo de confinamento. Ou melhor, estamos vendo. Daqui a pouquinho nós vamos estar com os números finais. Sim. E baseado então em todos esses valores que nós mostramos aí nos slides anteriores, nós já podemos aqui mostrar o uso da matemática financeira dentro do confinamento de puro grão. E matemática financeira ainda é um bicho meio papão dentro do agronegócio. Queria destacar, doutor Ricardo, que recentemente, com o Baby Beef Protogel, pequenos criadores que vendiam os bezerros, esse é um dos motivos que o preço do bezerro subiu um pouco, porque pequenos criadores que tinham 8, 10, 20, 30 bezerros, eles não conseguiam comprar uma carreta de milho para confinar o bezerro, então eles terminavam vendendo. Agora, com o Protogel, ele pode comprar o produto pronto, confinamento, fazer adaptação com o próprio Protogel e confinar com ele até o fim. Então, pequenos criadores começaram a produzir boi nas suas fazendas com maior facilidade. A Futura Rações fazendo a tecnologia chegar mais fácil, acessível aos diversos nichos de possibilidade do mercado. E aí, a gente mostrando aí a matemática financeira, que é uma ferramenta de análise para qualquer negócio e ainda pouco conhecida dentro do agronegócio, pouco conhecida dentro da pecuária. Nós estamos aplicando ela aqui de forma muito profissional, em que nós estabelecemos todos os itens de desembolsos e os itens de receitas, e no mês zero, que seria o mês imediatamente anterior ao início do confinamento, nós desembolsamos aí o valor do animal, que neste caso um bezerro de 3,3 arrobas
naqueles valores de R$ 136 seria R$ 453, colocado como saldo negativo. No segundo mês de confinamento, ou no mês 1 do fluxo de caixa, nós já estamos falando dos custos da alimentação, mais a sanidade animal, mais a mão de obra. No mês seguinte, nós já estamos falando e colocando que esses valores aumentaram, porque os bezerros cresceram e consumiram mais. E colocamos ali também, doutor Paulo, um item de mortalidade. Sim. E algumas pessoas perguntam, mas o confinamento por grão então gera mortalidade? Não, pessoal, nós estamos arbitrando ali um 4% de mortalidade, entendendo que pode existir em qualquer figuração de animais vivos. Mas o confinamento de puro grão, pelo contrário, ele salva vidas. Mas nós quisemos ser muito mais, tirar mais gorduras do resultado para que a gente possa ter um pouco mais de segurança. Transmitir um número que traga confiabilidade e até permita um nível de avaliação segura de risco, né, para alguns produtores que ainda não têm um controle sanitário tão eficiente, não te dando conforto para isso. Você precisa ter um controle sanitário eficiente, mas para que dê uma segurança matemática financeira para a avaliação do fluxo de caixa. Exatamente. Aí nós vimos então no mês 0 um custo de 453 no desembolso, no mês 1 93, no mês 2 140 e assim sucessivamente a gente vai cada mês que passa gastando mais do que o mês anterior, porque os animais vão consumindo cada vez mais e isso faz com que o fluxo de gasto mensal aumente. E nós podemos ver aí que no fluxo acumulado para um bezerro, na média dos últimos 12 meses, nós gastamos R$ 2.131 para uma receita, considerando um bezerro, um boi de 15 arrobas, naquele preço de R$ 181 de arroba, nós tivemos um faturamento de R$ 2.624. O faturamento menos os custos ou desembolsos acumulados, nós tivemos um lucro absoluto aí de R$ 493 por cabeça. Doutor Ricardo, o senhor está considerando nessa sua avaliação, nessa tabela de análise financeira, um custo, um rendimento de carcaça de 50%. Sim. E uma mortalidade de 4%. Sim. Se essa mortalidade for menor, esses números melhoram significativamente. Sem dúvida. Se o rendimento de carcaça for maior e melhor, que estamos considerando o rendimento de carcaça médio de boi a pasto. Exato. Se esse rendimento for melhor, esses números melhoram significativamente? Sem dúvida nenhuma. E foi muito bom o senhor ter tocado no assunto, porque a planilha seguinte nos mostra o mesmo fluxo de caixa, porém vejam que o resultado, quando eu saio de 50% de rendimento de carcaça e vou a 53%, Sim. de 460 eu pulo para R$ 657. Vejam o quanto o rendimento de carcaça interfere e eu não estou colocando um rendimento aí que seja fictício. Sim. Este é o rendimento médio que os produtores conseguem nos animais oriundos de produto de leite. Isso considerando que esses animais serão abatidos com 15 arrobas. Exatamente. Em algumas situações, os animais chegam a 17, 18 arrobas. Isso. E esse número vai para 55, 56 até, alguns casos, 57% de rendimento. Isso então, mesmo. Considerando um padrão, 15 arrobas. Exatamente. Esse é o padrão. E isso transformando então em indicadores de matemática financeira, nós considerando o rendimento de carcaça de 50%, estamos falando de uma taxa interna de retorno, que é aquela taxa que o investidor obtém sobre os seus capitais, né, que se mantém investidos dentro do projeto, contados dentro de um determinado tempo. Nós estamos falando de 4,6% ao mês, doutor Paulo. E estamos falando que se for 53% de rendimento de carcaça, isso pula para mais de 5% ao mês. Imagina 56%, 57%. Nem cheguei lá. E às vezes a gente fala sobre esse dado aí, a gente faz muitas reuniões, faz muitas palestras, e quando a gente mostra esse resultado que está lá, tabulado na matemática financeira, tem lá às vezes aquele produtor que gosta de emprestar um dinheirinho, né? Não vamos falar que ele é um agiota, e que de repente, na hora que ele vê esses dados, ele se ajeita na cadeira e pergunta assim, opa, peraí, como é que é isso aí mesmo? Porque ele não está emprestando nesse valor, doutor Paulo. E o negócio está mostrando uma rentabilidade, um retorno muito bom para padrões de agronegócio. Doutor Ricardo, um pouco antes da nossa live, hoje já está no final do dia, sabendo desses números, os bancos estão sabendo desses números, o mercado financeiro está sabendo do trabalho que a Futura Rações está fazendo, e de uma forma até me impressionou um pouco, eu fui procurado pelo gerente de um grande banco, pedindo para
agendar reuniões com produtores de Belo Horizonte para criar linhas de crédito no confinamento, porque o banco está vendo, o banco normalmente não oferece dinheiro para onde eles não veem que o negócio seja bom. Então, se você está pensando em investir, colocar seu dinheiro num negócio rentável, esses números, a TIR apresentada aqui, a taxa interna de retorno, isso está sendo visto pelas grandes empresas, pelos grandes especialistas do mercado financeiro, como uma grande oportunidade para investir. Nós estamos falando em uma economia onde hoje nós temos uma taxa Selic muito baixa. Exato. E se for transformar isso em valores absolutos, né, o lucro por cabeça, nós estamos falando aí numa média de R$ 521, e falando aí de R$ 650 por cabeça, considerando o rendimento de 53% de carcaça. Frisando ainda, volta um pouquinho, que nesses números, senhores produtores, estamos considerando aquele produtor que comprou milho todos os meses do ano e fez um preço médio. Não estamos considerando aquele profissional que compra o animal na hora certa, as três grandes variáveis econômicas: comprar o animal na hora certa, saber comprar o animal, saber a hora certa de vender e saber a hora certa de comprar milho. Se considerarmos que o controle das variáveis financeiras está sendo muito bem feito, esses números podem ser muito melhores. Por isso que eu volto a repetir, para aqueles amigos que às vezes nos questionam por que alguém ganha dinheiro e outro não ganha dinheiro, temos que estar atento às variáveis financeiras para podermos potencializar o nosso ganho dentro da atividade. E o senhor comentou a respeito do rendimento de carcaça. Nós recentemente mostramos uma live do confinamento de Puro Grão, né, com o parceiro Alex, lá de Cristiano. Um abraço, Alex e Cristiano. Abraço, Thiago. E que nós mostramos aí que rendimentos ainda podem ser muito superiores. É isso, doutor Paulo? Isso são animais tricross, meio sangue, Limousin, Nelore e a terceira raça aí, no caso, Brahma. Olha que qualidade de carcaça, olha que qualidade de carne, olha que cobertura de gordura, olha que quantidade de gordura entremeada, carne macia, animal jovem, todos os animais de 2 dentes. Todos os animais de 2 dentes. Você tem as fotos, né, Douglas? Uma hora vamos mostrar que fizemos as fotos dos dentes de todos os animais. E, doutor Ricardo, impressionante rendimento de carcaça nesses animais, acima, superior a 60%. Isso mesmo. Você imagina quando levamos aquele número, comprando milho na hora certa, comprando baby beef na hora certa, imagina comprando animal na hora certa, vendendo na hora certa e ainda conseguindo rendimentos de carcaça nessa quantidade, nessa qualidade. Então, nós estamos hoje fechando os números, em especial para o animal leiteiro, porque estamos pegando vida completa. Isso. Mas nossos cumprimentos, nosso reconhecimento aos produtores do Mato Grosso, do Goiás, de Minas Gerais, do Brasil, que fazem do Nelore, que fazem do cruzamento industrial, o Brasil ser o grande produtor e o grande exportador de carne de qualidade, o maior produtor, o maior exportador de carne e carne de qualidade para todo mundo. Nós temos ainda muitos dados interessantes ainda relacionados a essa live, viu, pessoal? E eu queria aqui só fazer uma menção inicialmente à Abra Leite e agradecer através da pessoa do Dr. Geraldo Borges, que nos enviou um comunicado mostrando que este bezerro macho leiteiro, que antes era considerado vitelo porque ele recebia uma alimentação de leite até 12 meses, que agora, numa alteração da normativa número 2 do mapa, todos os bezerros machos leiteiros de até 12 meses sendo alimentados com concentrados, sendo alimentados com núcleos e com esse puro grão que nós apresentamos, eles vão estar classificados dentro do vitelo e poderão ser animais de exportação e animais classificados com um valor agregado que anteriormente não era. Obrigado, doutor Geraldo, pela informação. E esses animais, o vitelo é uma carne muito desejada na Europa em especial, no Japão também, e a Ásia e Europa, e agora o Baby Beef Futura é um vitelo. É um vitelo. Ele já era, na verdade, ele foi normatizado agora pelo mapa. Isso aí. Muito obrigado, Ministério da Agricultura, muito obrigado, Abra Leite. E eu queria mostrar aqui também agora um caso, né, de produtor comum, como vocês,
né, que é o Geraldo Tristão. Eu gostaria aqui já imensamente agradecer, senhor Geraldo, pela participação, pelo envio dos dados. Né, o senhor Geraldo fez aí na Fazenda Capela, lá em Rio Verde, Goiás, um trabalho de confinamento de puro grão, e nós vamos aqui mostrar como foi o trabalho dele com os animais que entraram aí no início. Vocês vejam que são animais mestiços, né, alguns falam choqueados, de gado de leite, filhos de boi Nelore, alguns aí filhos de animais mais holandesados, mas enfim, ele fechou um lote desses bezerros com 140 quilos de média, peso inicial, em novembro de 2018, e nos mandou aí esse vídeo para que a gente possa ter uma referência de como estavam os animais. Esse é o antes. Esse é o antes. Esse aí foi no dia do fechamento dos animais. Né? Vejam aí que na média são 140 animais recém-desmamados. Tem animais mais azeboados e animais mais leiteiros. Isso, então tem um mix ali de uma raça muito comum aos currais brasileiros, né, que estão ligados aí à atividade de leite com vacas mestiças. Né? E depois, então, de 236 dias, estão aí os mesmos animais. Que coisa impressionante. Os mesmos animais com 450 quilos,55 de peso vivo, e ele teve impressionantes rendimentos de 56,28% de rendimento de carcaça, doutor Paulo. Eu tenho que te confessar que mesmo nós tendo começado isso há tantos anos e já tendo visto isso tantas vezes, eu não deixo de me impressionar com o sucesso e com o poder da nutrição que o Baby Beef traz em si. É impressionante. Olha que animais excepcionais. E olha os acabamentos, tanto é que o rendimento de carcaça lá foi acima de 56%, doutor Paulo. Exatamente. E o consumo medido por ele abaixo do que nós preconizamos aqui agora há pouco. Isso faz com que os nossos dados sejam mais seguros ainda, né, do que estão obtendo no campo. E tivemos aí um ganho médio diário de 1,550 kg, quando considerando essa carcaça do começo ao fim. Do começo ao fim. E eu queria, Douglas, que o senhor colocasse aí um testemunho do produtor para que a gente pudesse ouvir através das próprias palavras dele o que ele obteve de experiência nesse confinamento. Colocados, todas as informações, mas o testemunho do produtor é muito importante. É muito importante. Ele fala, inclusive, do lucro, que seria o valor final, que eu vou deixar ele mesmo. A caixa preta aberta. A caixa preta aberta de um produtor, né, aqui da Futura. E aí, Douglas. Oi, boa noite, pessoal. Quem fala é Geraldo Tristão, Fazenda São José, Rio Verde, Goiás. Queria reportar a vocês aí uma experiência feita na fazenda com o confinamento de bezerros machos, utilizando o Baby Beef FT da Rações Futuras, que através e por intermédio e assessoria do Edno, confinamos bezerros machos com um peso de entrada de 140 quilos e um peso de saída de 450 quilos. O rendimento de carcaça ficou em 56,28%, com consumo médio de 2%. Os dias confinados foram 236 dias. Na ocasião, o preço da arroba era de R$ 156 e o preço da saca de milha de R$ 36, R$ 35, R$ 36. O peso de entrada desses animais foi de R$ 750 na época, me proporcionando um retorno financeiro de R$ 590. Animais super precoce e, por ocasião do abate na Cooper Carne Frigorífico de Rio Verde, foi admirada a qualidade excepcional da carcaça, como gordura e outros itens de qualidade. Recomendo a todos, para todo tipo de animal, principalmente bezerros oriundos de produção leiteira e animais em geral. Resultado realmente satisfatório e economicamente viável. Um abraço. Obrigado, então, senhor Geraldo Tristão, mais uma vez, pelos dados enviados, né, e pela franqueza do senhor aí, a simplicidade em mostrar todo o trabalho que foi feito aí em Goiás. Muito obrigado, viu? Todas as lives nossas estamos mostrando 2 a 3 produtores do Brasil inteiro demonstrando e confirmando o trabalho que a Futura tem feito em todo o Brasil. E eu queria aproveitar também a oportunidade aqui, fazer uma menção à revista Leite Integral,
excelente revista, uma grande bagagem técnica, né, e que está parceira conosco hoje nessa live, e que também ela, né, com a relação que tem com o movimento Beba Mais Leite e também o programa de bem-estar animal, sim, estão inclusive mencionando que neste programa, nessa certificação, os machos leiteiros precisam de serem certificados um destino. E nós então mostramos que os machos leiteiros hoje têm um ótimo destino e que podem ser colocados na propriedade como uma nova alternativa de negócio. Daí veio o tema na nossa live passada, que era a destinação, e continuamos falando da destinação e do resultado financeiro do macho leiteiro. Exatamente. E o programa Beba Mais Leite e o programa do BEA Bem-Estar Animal tem mostrado realmente uma modalidade de conforto animal, né, de cuidados, de sanidade, e que muitos produtores agora estão se aderindo, e nós vamos ter aí um contato na nossa página do CMC para que vocês possam conhecer melhor esse programa, né, entrando no nosso site, vocês serão encaminhados para conhecer melhor esse programa. Esse projeto, Ricardo, ele não apenas salvou o bezerro macho leiteiro no nascimento, mas ele trouxe esse animal respeito, conforto, vacinação, né? O animal foi tratado com respeito que ele merecia, que os animais merecem, todo o cuidado, porque ele passou a ser valorizado. Tudo que é valorizado, esse valor de mercado trouxe a ele, esse animal, o respeito que esse animal merecia e corrigiu uma série de questões éticas que antes não existia em relação ao bezerro macho leiteiro. Com certeza. E dando ainda um pouco mais de oportunidade de conhecer os números, nós também temos uma planilha criada dentro da Futura e que nós poderemos disponibilizar para vocês, adquirindo os cursos, estando na imersão, planilhas em que vocês podem se planejar facilmente, com segurança, antes de entrarem no confinamento, para poder já predizer os números que serão encontrados. Essa planilha, parte dela está sendo mostrada aqui, onde as células verdes são as células que os senhores irão imputar dados, né, de acordo com a região de cada um. Então, ali com o número de animais, temos aí o peso inicial, né, que vocês vão colocar, que nós estamos aqui expressando o mesmo que nós mostramos aqui nesses bezerros machos leiteiros recém-desmamados, peso de 100 kg, peso final de 450 kg, rendimento de carcaça de 50%, e o GMD de 1,550, que é o que a gente obtém nestes confinamentos. Os outros números que estão em cinza já são calculados automaticamente. Então, você lançando dados relativamente simples, como, por exemplo, também o preço de compra do seu animal, o preço de venda do seu animal, o preço médio de milho ou o preço do baby beef, a gente já consegue ter automaticamente qual é o preço do quilo da mistura. E assim a gente preenche, por exemplo, a data do início de confinamento, simulando aí um confinamento iniciado hoje, colocando um consumo que estamos aqui com segurança, colocando 2,3% do peso vivo. Já nos conta qual que é o custo da diária desse confinamento, já nos conta qual que é o custo da alimentação no período do confinamento, para que a gente possa se programar. E isso aí também nos dá todo o planejamento de consumo que o animal e o rebanho terão. Tudo com informações simples, rápidas, imputadas nas células, para que a gente possa fazer um bom planejamento e que no final possa obter as análises financeiras, em que me mostra o faturamento que eu obtive por animal, me mostra as despesas que eu tive relacionadas ao animal, à alimentação, ao custo operacional e custo sanitário, que tem um campo que a gente sugere os valores a serem colocados, e vocês vão colocar aqueles que lhe mais convier, mas mostrando, por exemplo, as sobras líquidas diante de todos os custos totalmente variáveis do confinamento. E essa tabela, do Ricardo, é uma tabela excepcional, né? Só digitar os dados? Só digitar os dados e os cálculos estarão todos feitos. E o cálculo vai estar feito. Aí, uma planilha dessa desenvolvida, como é que o produtor, então, aquelas perguntas contínuas que faz, dá lucro, não dá lucro, né? Exatamente. É só eles entrar ali e digitar os dados? Exatamente, ele vai digitar os dados de acordo com o mercado dele, tá certo? E assim ele terá a resposta final, que seria: qual foi o custo da minha arroba produzida? Qual foi a lucratividade? Lucratividade é a margem sobre o faturamento, que me dá em percentual. Qual foi a minha rentabilidade, que é a margem sobre os custos?
e eu posso ter num rebanho de 50 cabeças qual foi o valor total de sobras ligados a este rebanho, que no caso então seria aí de quase R$29 mil, simulando o preço dos últimos 12 meses nesse mercado aqui do Centro-Oeste de Minas. Então esta planilha é de rápida decisão, é de rápida visualização, é de números quase que instantâneos e que estará disponível para todos aqueles que adquirirem ou curso de imersão ou curso online. Todas as planilhas? Todas as planilhas, tanto da matemática financeira quanto essas planilhas aí de resultados diretos, estarão disponíveis para aquelas pessoas que adquirirem o curso. Então, basicamente, todo o trabalho de gestão financeira estará disponível automaticamente. Vocês podem requisitar a nossa equipe do CMC ao adquirir o curso online ou de imersão. Você pode requisitar todo esse material que será remetido para você como parte da aquisição do curso de imersão. Mas vamos continuar a nossa avaliação financeira. E essa planilha? Pois é, doutor Paulo, essa aqui é o resultado que nós mostramos, mas tem uma pergunta que eu sou muito assediado e sei que o senhor também é em muitos casos. A gente escuta toda hora um produtor, mas, ô doutor Ricardo, ô doutor Paulo, meu milho agora está de R$45, meu milho agora está de R$48, agora vale a pena ainda fazer o confinamento? Aí precisamos então de uma planilha que avalie a viabilidade de acordo com a variação do preço de arroba com a variação do preço do milho. Exatamente. Nós podemos dizer que os 3 fatores que mais influenciam o resultado no confinamento de puro grão é o preço de entrada do animal, o preço do milho e o preço de venda desse animal. E destes 3, os 2 de maior influência são o preço do milho e o preço de venda do animal. Lembrando que estamos chegando à melhor hora de compra de milho. Estamos chegando na melhor hora. E estamos com um dos anos de melhor projeção de preço de arroba. Exatamente. Significa que quem comprar milho na hora certa e investir no confinamento poderá ter resultados, como a planilha está mostrando aí. Nós estamos vendo aí variação de milho de R$35 a R$65 e preço de arroba de 150 a 230. Há quem acha que passará disso, porque em alguns lugares do Brasil esse 230 já chegou. Sim, ou está muito próximo da gente já. Isso na matemática financeira é chamado análise de sensibilidade, em que você combina duas variáveis e a interação entre elas com algum índice que você quer avaliar, que neste caso estamos avaliando o lucro absoluto por cabeça. Então essa planilha mostra aí 6 combinações de preço de arroba e mostra aí 7 combinações de preço de milho. E a gente vai nos extremos. O que está em vermelho ali, doutor Ricardo, seria as situações que não seria bom negócio? Exatamente. Se eu estiver vendendo, por exemplo, um boi hoje, naqueles parâmetros mostrados aí deste confinamento, se eu estiver vendendo o boi a R$150 arroba e estiver comprando um milho de R$50 ou mais, é prejuízo na certa. Sim. Como também é se eu estiver comprando o milho a R$65 e vendendo arroba a 170. Sim. Mas para todos os outros cenários, eles são positivos. Quer dizer, então, que dentro das possibilidades de mercado de variação de arroba e de variação de preço de milho, mais de 80% das possibilidades é que seja lucrativo. Que é lucrativo. Né? Vejam que a planilha ela contempla dados muito extremos. E nós hoje estamos trabalhando muito próximo do meio dessa planilha. Vamos considerar o milho entre 45 e 50 e a arroba na casa aí entre 190 e 210. Se a gente for ver aí pelas linhas e colunas, nós estamos ali com um lucro acima de R$500 por cabeça, que foi os apresentados aí nos testemunhos e nos trabalhos que nós mostramos. Eu queria aproveitar a oportunidade aqui para cumprimentar os nossos amigos felizes, né? Eu costumo dizer que o Mato Grosso, para o agronegócio, é o céu na terra. Olha essa planilha, amigos do Mato Grosso do Sul, alô Futura Pantanal, Sérgio, nosso gerente comercial, toda a nossa equipe, um abraço a todos vocês. Olha como podemos ser eficientes no Brasil inteiro e olha como vocês são privilegiados e têm grandes possibilidades de fazer um grande trabalho aí no Mato Grosso, como estão fazendo um grande trabalho. Pela experiência, doutor Paulo, de fazer cálculos em vários estados do Brasil, que a gente anda por todos os lados e agora com essas unidades Fabris aí esparramadas, eu vejo que os resultados do centro-oeste do Brasil, Goiás, Mato Grosso do Sul, costumam ser os melhores resultados de rentabilidade e de lucro por cabeça.
porque eles têm uma interferência muito forte do mercado de milho mais baixo do que nos demais estados. E os mineiros e os estados que têm muito gado de leite têm a vantagem da facilidade e do valor do bezerro macho leiteiro. Exatamente, cada região com a sua peculiaridade. Agora o Goiás é incrível. Alô, Carlos Eduardo. O Goiás, além de ter em alguns lugares o macho leiteiro, tem um milho numa situação muito boa. Exatamente. Então, você veja que esse Brasil nosso é um país de muitas possibilidades, desde que a tecnologia da futura chegou acessível a todos os cantos do Brasil. E até lá no Espírito Santo a gente mostra as viabilidades também. Sim. O nosso amigo Marcos Pinotti, o Truta, é isso aí, amigo. Rubinho, no Rio de Janeiro. Isso aí. Então a gente mostra que os resultados podem ser viáveis na maioria das regiões. Mas então, aí... me acendeu uma luz aqui agora de algo que eu nem tinha pensado. A maioria nós falamos não está nem muito projetado. Nós vamos falando aqui dentro da naturalidade. Isso. Quando nós falamos do trabalho feito no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Minas Gerais, em tantos cantos do Brasil, nós mostramos a importância do projeto Salva o Bezerro Macho Leiteiro e a importância da tecnologia futura e a transformação que isso está produzindo em todo o Brasil. Isso mesmo, doutor Paulo. Então nós podemos, na verdade, concluir com tudo isso que nós mostramos, sim, que o negócio é economicamente viável em virtude aí da até análise de sensibilidade que mostra que dentro dos extremos nós temos muita estabilidade para poder mostrar resultados positivos do negócio. Se existe alguma restrição nessa tecnologia, pessoal, eu falo que ela não é operacional, ela não é tecnológica, ela não é de mão de obra, ela não é de sanidade, ela não é de genética. Se existe alguma restrição, ela é financeira, que é um negócio que você começa desde o início num bezerro desmamado e fica aí 8 meses em confinamento, colocando dinheiro mês após mês para ver o resultado lá no 9º mês. Isso é o que a gente chama na matemática financeira de um negócio tomador de caixa. Por isso as planilhas aí, para que vocês possam se planejar e saber o quanto de milho vai gastar nesse rebanho, o quanto de núcleo que vai gastar nesse rebanho e quais são todas as despesas ligadas aos tempos, para que vocês possam se planejar e não morrer no meio do caminho. Algumas pessoas chegam no meio do caminho e não têm, às vezes, pulmão financeiro para continuar e fala mal da tecnologia. E no fundo foi uma falta de planejamento de não ter conseguido ir até o final. E se tem que fazer uma atenção especial, é ao milho. O Dr. Paulo falou isso aqui de forma muito intensiva, eu também falei. Errar no milho normalmente é errar no seu confinamento. Por isso, atenção muito especial a ele. E nós acabamos criando uma inovação dentro do confinamento de puro grão, que foi a granja de boi. Animais que podem nascer dentro do confinamento de puro grão e são abatidos dentro desse confinamento sem nunca ter pastejado a campo, sem nunca ter comido uma fibra que seja de capim ou de silagem ou de feno. É o que estava faltando na pecuária em termos de velocidade, em termos de giro, em termos de ganho de peso. A granja de boi que o confinamento de puro grão pôde nos proporcionar. Exatamente isso, doutor Ricardo. Doutor Ricardo, Nós vamos, então, dar início às perguntas. Vamos. Eu queria só fazer uma menção aqui também ao contato da Jéssica, do Bem-Estar Animal, porque não estava na tela aqui. O número da Jéssica é em Belo Horizonte 31 99660 1705. Jéssica, muito obrigado. E aqui está o seu contato para o programa de Bem-Estar Animal. 31 99660 1705. Nós temos aqui uma série de perguntas bem ligadas à área financeira e algumas aqui ligadas ao manejo, à nutrição, voltado ao resultado. Então, fiz aqui uma seleção para que nós pudéssemos começar as perguntas. Mas, doutor Ricardo, e o nosso curso, e essa oportunidade para esse próximo final de semana? Sábado agora está chegando. E eu já estou ansioso, também, porque nós já estamos com muitos alunos nos assediando. Gostamos do que fazemos, então queremos realmente ensinar, compartilhar, não esconder nenhuma informação de ninguém. Sábado agora, a partir das 14 horas, oportunidade única. E lembrando que já vão poder estar com a planilha em mãos para já poder fazer os seus cálculos e a gente fazer um debate e discussões relacionadas aos seus resultados. Sim, e esse valor de R$ 599 promocional, ele cai mais ainda se você já comprou online. Se você não comprou online, o online está incluso nisso daí. Então, basicamente, a pessoa está comprando o curso online, uma pequena diferença, recebendo aí como promoção
a imersão. E mais as planilhas e mais todo o planilhamento. A pessoa que já comprou o curso online, Dr. Paulo, ele paga só a diferença para poder fazer a imersão? Só a diferença dividida em 12 parcelas. Que ótimo, muito bem. Vamos então aqui a algumas perguntas? Vamos lá. Doutor Ricardo, boa noite. Estou no grupo, sou novo no grupo, mas tem 3 coisas importantes. A compra do milho, a compra dos animais, e só que eu não vejo vocês no grupo falando em comprar ração ou de baixo de preço de ração, variação de preço de ração. Por quê? A ração não varia tanto? A ração varia, mas ela está muito mais ligada à variação da soja, porque ele é um núcleo proteico aditivado e ele tem sim as suas influências do mercado, como existe em qualquer outro ingrediente. Mas ela nunca mostrou um histórico de diferença de preço como o do milho. E outro fator importante é que o núcleo também ele entra em 15% da dieta. Então, mesmo que haja alguma variação, no valor total da mistura, a interferência dele não é tão grande quanto é a interferência do milho. Ok. Aqui, seu Jaci Filho, estou muito satisfeito com o Baby Beef. No geral, a safrinha aqui da região não desenvolveu bem e os grãos estão miúdos. Existe algum problema em relação ao tamanho do milho? Jaci, muito obrigado, Jaci, pela pergunta. Os resultados dos trabalhos mostram que quando o grão é pequeno, é possível fazer o confinamento sim, mas os resultados são melhores com um grão maior. Grão peneira 22, grão peneira 24. Quanto maior o grão, menor a taxa de passagem, mais vezes ele vai ruminar o próprio grão de milho, porque vai haver uma atrofia do rumo e ele vai conseguir voltar esse milho grão inteiro para a boca e ruminar. Isso faz parte do processo de adaptação e da tecnologia futura. E o grão ser maior faz diferença significativa, não querendo dizer que é impossível ter bons resultados com um grão menor. Doutor Ricardo, sim. Agora o Osni Flávio fez uma pergunta aqui que mexeu comigo. Essa aqui, Osni, obrigado. Pergunta, viu? Essa pergunta tinha que vir. Ele fala assim, aí eu me lembrei aqui que quando eu comecei a falar dessa tecnologia há 12 anos atrás, 13 anos atrás, eu gostava de falar assim, o frango saiu de 2 meses, 3 meses para 40 dias. O porco saiu de 2 anos para 150 dias. E o boi continua em 4, 5 anos. E eu falava, e naquela época a taxa Selic era 20%, né? Nós tínhamos juros caríssimos, o valor de dinheiro era mais de 20% ao ano. E aí ele pergunta, e essa tecnologia, você falou de custo, e o custo do dinheiro, da depreciação do dinheiro? Exatamente, muito boa pergunta, e nós, inclusive, fiz questão de colocar índices de matemática financeira, como a taxa interna de retorno, que mostrou uma alta atratividade. Na mesma planilha de fluxo de caixa ou de análises financeiras, a gente também pode ver lá o VPL, que é o valor presente líquido, e arbitrar uma taxa. Então, se nós estamos hoje com uma taxa muito baixa, nós podemos arbitrar e mostrar o quanto que o resultado deste confinamento lá no 9º mês, o quanto que ele vale trazido ao presente. Isso é possível também observar nas planilhas. E a outra questão é que nós temos no confinamento de puro grão um giro que nunca a pecuária conseguiu ter até então. Nem imaginava. Nem imaginava. Então nós podemos pensar que se numa instalação de um confinamento, por exemplo, tradicional, a pessoa vai fazer 2 giros, que seria a média dos confinamentos, e coloca um boi magro para tirar um boi com 6 ou 7 arrobas depois, numa instalação de confinamento de puro grão, a gente pode ter altos giros lá dentro, depreciando a mesma instalação para mais giros do que num confinamento tradicional. Então eu vou dizer que este confinamento de puro grão ele vai se adequar muito nessas questões de taxa interna de retorno, de valor presente líquido, de depreciações e altos ganhos e altos giros. Quer dizer, o boi, onde se girava um boi, hoje nós estamos girando 4 vezes.
ou Isso. mais vezes. E temos que pensar também na questão holística, doutor Paulo, disso tudo, porque Sim. eu estou tirando este boi que estava ocupando espaço lá no pasto, Sim. eu estou tirando um bezerro ao pé de uma vaca que estava ocupando espaço lá no pasto, e eu estou aumentando a capacidade da minha área agrícola produzir mais, ou mesmo eu colocar mais animais, porque trouxe outros para o confinamento. Se formos falar em quantos animais nós produziremos a mais, Osni, e vamos falar sobre como a depreciação e o custo do dinheiro melhora com o confinamento de puro grão, e vamos falar dos benefícios da parte ambiental, produção de carne, geração de emprego, só isso daria horas e horas de imersão. Exatamente. Muito bom, muito boa pergunta. Muito obrigado, Osni. Adriana de Souza pergunta, doutor Paulo, gostaria de saber se é indicado castrar este bezerro visando um melhor acabamento de gordura de carcaça. Adriana, quando se castrava os animais há uns anos atrás, se castrava visando exatamente isso, a maior deposição de gordura e um melhor acabamento de carcaça, porque os animais eram terminados e confinados, criados a pasto, e a fermentação, os ácidos graxos produzidos pela fermentação de pastagens, não gerava o acabamento que esses animais mereciam e que o mercado pedia. Então, se castrava os animais. Acontece que quando você castra os animais, eles ganham peso, mas não crescem. E aí você tem um animal, às vezes, gordo, terminado, mais leve na balança. Quando eu deixo esse animal inteiro, e a dieta de baby beef com milho tem um teor de proteína que permite eles não apenas ganhar peso, mas eles crescerem muito, e crescem muitos animais, a cada 2 centímetros que o animal cresce, ele ganha basicamente uma arroba a mais só pelo crescimento de carcaça. Então você não deve castrar os animais, porque a dieta de baby beef vai permitir esses animais crescer, ganhar peso e também ter deposição de gordura externa e deposição principalmente de gordura marmorizada. A carne vai ser extremamente o grau de marmorização vai ser muito significativo. Não recomendamos castrar os animais, não seria um benefício, e a nossa tecnologia resolve o problema que havia anteriormente. Doutor Ricardo, dá lucro se obter um valor diferenciado na arroba? Se receber o preço de frigorífico, não dá lucro? Eu acho que a pergunta é a seguinte: vale a pena eu criar um animal num peso muito maior e com a carcaça melhor para receber um valor diferenciado de arroba pelo frigorífico? Vale a pena fazer esse animal chegar a 18, 20 arrobas? Eu vou aproveitar a carona da pergunta aqui do seu Osni e dizer o seguinte: a partir do momento em que o animal conseguir um peso tal que o frigorífico já me pague o valor de mercado de arroba terminada, eu deveria vendê-lo e colocar outro animal no local e aumentar o meu giro. Esta é uma das táticas para que a gente possa fazer da nossa pecuária uma pecuária de mais ganhos. O confinamento de puro grão, ele confere aos animais a partir de 14, 13,8, 14 arrobas, já confere animais terminados. Que às vezes as pessoas têm uma dúvida: mas esse pessoal vai me pagar num animal de 14 arrobas o mesmo preço que me paga no Nelore de 18, 19? Sim, desde que ele esteja acabado. Alguns mercados ainda ficaram com um pouco de restrição porque não conheciam a tecnologia, mas foi só começar os abates dos animais que já valeu a pena e eles passaram a ter isso, e a gente vende aqui na Futura todo 30 dias, todo mês a gente vende caminhão fechado de animais a partir de 14 arrobas. Sim. O fato deu peso de abate, terminado, venda e ponha outro animal no local e faça giro, tá certo? Sim. Ok, doutor Ricardo. O Elomir Freitas pergunta: pode confirmar se a adaptação pode ser feita com Baby Beef Prontogel? E eu vou aproveitar também, já 2 perguntas engatilhadas. O Marcos José pergunta: a partir de quantos meses começa com o puro grão? Bom, nós temos animais confinados com puro grão desde o dia que nasceram. Temos animais que nasceram e nunca foram ao pasto. Então, a tecnologia do Sistema Futura permite você colocar os animais em qualquer fase. Para nós, da Futura, a engorda é a qualquer momento. Se tiver animais recém-nascidos, para nós,
pode ser engorda. Se tiver animais de 3 arrobas, para nós pode começar a engorda. A engorda chegou, através da tecnologia futura, a qualquer animal que você tem na fazenda. Você está precisando fazer dinheiro, está precisando gerar dinheiro, precisando de capital. Qualquer hora é engorda. E a adaptação pode ser feita sim com Baby Beef Protogel. Você não tem forragem nenhuma na fazenda. Não tem forragem, o espaço é caro, o pasto queimou, acabou, sua fazenda é pequena. Adaptação obrigatoriamente com Adapt 1 e Adapt 2, 7 dias, 7 dias. Agora você tem pasto, tem forragem, tem silagem. Você pode fazer adaptação com Baby Beef Protogel. Primeiros 7 dias, 1% do peso vivo. Depois, 1,5%. Mais uns 2 dias, chega a 1,8%. E em seguida, pode colocar o animal só no Protogel. Essa primeira semana só de Protogel, o interessante seria colocar em 2 tratos diários. Um de manhã e outro de tarde. E a partir dessa primeira semana, só Protogel à vontade ou Baby Beef e milho à vontade. Então, é possível sim fazer o confinamento. Doutor Ricardo, uma pergunta aqui que não pode deixar de ser respondida. O seu João Lourenço diz: boa noite, doutor Ricardo. Eu abraço o seu João Lourenço, muito obrigado. Só escuto palestras de viabilidade de confinamento de puro grão com bezerros leiteiros. Eu gostaria de saber se é viável eu confinar Nelores machos entrando com 13 arrobas e saindo com 19 arrobas. Vocês têm feito confinamento aí na Futura desta maneira também? Sim, seu João, nós temos confinamentos para todas as categorias animais, não só de bovinos, mas também para caprinos, ovinos, bubalinos, todos os ruminantes. Sim. Nós fazemos o confinamento para qualquer fase deles. A intenção de mostrar que os resultados do confinamento de puro grão para animais leiteiros foi porque a gente pegou uma fase, a maior fase possível, que seria de 8 meses em confinamento, porque muitos colegas de mercado, vamos dizer assim, muitos fabricantes, colegas de mercado, produzem produtos que não podem ficar mais do que 70 ou 90 dias em confinamento. Porque tem determinadas características lá que o animal não dá conta de ficar mais tempo. E a gente fez questão de mostrar a viabilidade de um animal que após a desmama já era descartado ou até antes. Então pegamos uma categoria e levamos ela até a terminação. Mas podemos fazer este trabalho para qualquer categoria. E essa planilha que foi mostrada aí, o senhor pode inserir o dado de um animal entrando com 13 arrobas, saindo com 18, 19 da forma que o senhor queira, né? Colocando os dados relacionados ao seu mercado, que ela vai mostrar para o senhor as viabilidades também. O que em geral um animal que entra com a categoria mais pesada tem de diferença em relação a esses animais de macho leiteiro que entra recém-desmamado? É que eles entram numa categoria onde a média da conversão é pior do que a média da conversão quando se coloca um animal muito jovem. Por isso a estrutura de carcaça é muito importante. Por isso é muito importante. Só que estes animais também têm vantagens. Eles giram muito mais rápido para a terminação. Então, se eu num confinamento de puro grão gasto lá 8 meses para poder abater um bezerrinho e eu consigo girar 1,5 vezes por ano, num animal que às vezes eu fico só 3 meses no confinamento, que eu peguei ele de 10 arrobas, 11 arrobas, eu vou girar 4 vezes no mesmo período. Então, mesmo que eu tenha um lucro por cabeça menor num animal que tem uma carcaça mais avançada, no final do período posso às vezes ter uma rentabilidade melhor porque eu girei muito mais no mesmo tempo. Então, isso é uma das coisas que nós estamos desmistificando na pecuária, mostrando todos os cenários possíveis e assim o senhor, o único ponto de atenção que eu deixo, se for fazer o confinamento no puro grão desses animais de carcaça mais elevada e quiser fazer 4 giros no ano, qual que é a atenção? Instalações. Eu não posso pensar que esse confinamento eu vou tocar ele no barro, na chuva, sem conforto, sem cobertura. Então eu tenho que pensar em investir um pouco em instalações, mas está tudo certo, isso é pecuária, isso é confinamento de puro grão, isso é tecnologia. Boa sorte. Doutor Ricardo, passamos de 1 hora e 20 minutos de live, temos aqui muitas perguntas. Queremos agradecer a todos, mas não temos mais tempo hábil para continuarmos. Eu queria agradecer muito a presença de todos, a participação de todos. Boa noite a todos, abraço e muito obrigado, Isnei Faria, presidente do Grupo Futura. Muito obrigado, doutor Ricardo, prazer estar com o senhor e com todos esses produtores e técnicos do Brasil em mais uma live. Obrigado, doutor Paulo, obrigado, Isnei, chefe, e um abraço, boa noite a todos vocês. Muito obrigado.